história da mulher que sofria o mal sem solução. Falava que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocada e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tocar o meu coração. Foi capaz de salvar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para nos salvar. Amém. Obrigado. Que mensagem linda que foi cantada neste momento, nesta manhã. Um Deus maravilhoso em meio à multidão. Um toque. E Ele dá a demonstração que Ele está preocupado com o indivíduo, com a pessoa. Em meio à multidão, Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo o teu coração. Deus sabe o que passa agora na mente de cada um de nós. Que Deus maravilhoso, que Deus amoroso. O nosso desejo maravilhoso que a paz de Deus, que a sua graça maravilhosa, que sua palavra viva possa falar de uma forma muito especial para todos nós nesta manhã. Irmãos, se fôssemos fazer, quem sabe, uma contagem de tempo, desde o Éden até o dia de hoje, quanto tempo se passou?
não há como você ter um calendário exato, uma cronologia perfeita, para computarmos desde a criação da vida na terra, do surgimento do homem, da mulher, da raça humana, até o dia de hoje. Mas algumas informações nos dão uma linha de ação. Ellen White, no livro Grande Conflito, falando a respeito do drama do pecado, do conflito entre o bem e o mal, ela fala que já vai um pouco mais de 6.000 anos. O calendário judaico dos israelitas também se aproxima dessa data. Os achados arqueológicos, quando se trata de você tentar datar ossos humanos, você não passa de 7.000 anos, quando se trata, um pouco mais de 7.000 anos, questões de seres humanos. Então, parece, fazendo uma correlação, as datas estão mais ou menos nessa direção. E eu fico pensando, se fôssemos falar assim, um pouco mais de 6.000 anos atrás, nós vemos um Deus que estava preocupado com o indivíduo, com a pessoa, e Ele faz a família. Qual é o melhor lugar para estarmos? Qual é o lugar onde você mais se sente bem? Deveria ser a família. Deve ser a família. Com raras exceções, é possível que um grupo maior de crianças e de adultos possa dizer: não foi a minha família. Mas pelo plano de Deus deveria ser a família. É a família o lugar ideal para nós nos sentirmos protegidos, alegres, felizes, para nós crescermos num ambiente onde possamos nos tornarmos maduros. A família é o lugar ideal. Mas há conscientemente uma guerra, um grande conflito, e ela se originou há 6.000 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais de 6.000 anos, notadamente, quando o pecado entrou na história da raça humana. E de lá para cá, o ideal de Deus, que é estar junto com a família, o inimigo luta para que nós estejamos distantes de Deus e distantes da família, uns dos outros. Essa é a guerra que o inimigo tem buscado implantar ao longo da história: o isolamento, a solidão, a separação entre homens e mulheres e, consequentemente, as crianças e todas as pessoas, estarmos longe uns dos outros. Deus fez a família. Recentemente eu estava ouvindo a CBN e falando sobre uma entrevista com um juiz da vara da infância, e ele vinha relatando o drama das crianças que estão na lista para serem adotadas. E quando uma criança começa a passar de 5 anos, 6 anos e não foi adotada, praticamente se torna muito difícil uma família adotar uma criança que já esteja com essa idade. E ali foi relatado a história de um casalzinho de irmãos, criado pelos avós. Os avós faleceram, vovô e vovó faleceram, e não tinha ninguém da família para ficar com aquelas crianças. E essas crianças foram levadas para serem adotadas. E os dois já estavam ali beirando os 5, 6 aninhos e ainda não tinham sido adotados. E há um depoimento de uma dessas crianças dizendo: qual é o seu sonho? Meu sonho é ter um lar, é ter uma família, é ter um pai, é ter uma mãe. Deus nos fez para estarmos juntos. O ser humano não foi feito para viver sozinho, em solidão. O cristianismo é uma religião de relacionamentos. Você vê no Éden que a primeira preocupação de Deus ao criar o ser humano, homem e mulher, foi convidá-los para, no pôr do sol daquele sábado, primeiro sábado, eles estarem juntos no sábado. Então, há no seio da divindade, da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um desejo ardente de estar juntos do ser humano. Mas o pecado, ele causou um abismo, uma separação entre o homem e Deus. O pecado, ele nos leva para longe de Deus.
e ele nos isola uns dos outros. O pecado busca separar, Deus busca trazer de volta, unir. E a gente vê esse esforço de Deus ao longo da história. Deus unindo o inimigo, buscando uma estratégia para separar, para unir, para dividir. Então nós vamos vendo muitos ataques satânicos ao longo do tempo. O pecado entrou de uma forma tão bruta, tão estúpida, tão violenta na raça humana, que ali no Gênesis você já vai ver as pessoas longe de Deus praticando atos de violência sem precedentes, a ponto de Deus então enviar o dilúvio. A intenção da estratégia do inimigo era que exatamente acontecesse o que estava acontecendo com os antediluvianos. Longe de Deus, longe do ser humano, longe de Deus, a vida não tem valor. Longe de Deus, a natureza não tem valor e nada que Deus criou tem valor. Longe de Deus, voltamos-nos todos para outros deuses. Deus vai fazendo o seu esforço para juntar o seu povo, para unir o seu povo novamente. Nós vamos ver que o povo de Deus, o ser humano se afasta de Deus. Veio o dilúvio, Deus tenta recompor a família humana, e mais lá na frente, a gente vai verificar o inimigo buscando trazer estratégias para separar o povo de Deus, levando-os para o deserto. Foi lá no deserto, foi lá no Egito, foi naquela experiência dramática em que o povo pôde experimentar o que é viver longe de Deus. Quando José morreu e o povo de Israel se multiplicou lá no Egito, todos já conhecemos essa história. A vida no Egito, depois que aquele faraó que conheceu José morreu, para viver no Egito era exatamente viver num local onde você não tinha tempo sequer para falar com a sua esposa e com seus filhos. Os adultos tinham que amassar barro e palha para construir as grandes pirâmides, os grandes edifícios. Não havia tempo sequer para você ler, sequer ou ouvir alguma coisa que falasse de Deus. Não podíamos fazer culto, não se podia falar do Senhor em família, não havia tempo, poucas horas para dormir. Imagino como foi um processo de lavagem cerebral durante esse período. Quando você se afasta de Deus, quando você está longe da Bíblia, quando você está longe dos irmãos no convívio, não é muito mais fácil esquecermos das orientações da Bíblia, do Espírito de Profecia? A gente vai ficando distante, paulatinamente, sem sentir. A gente vem à igreja, estamos aqui louvando e cantando, mas à medida que estamos longe durante a semana da palavra de Deus, nós vamos ficando também distanciados dos princípios, das orientações de amor, dos mandamentos de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 18, traz uma experiência tremenda para nós hoje. O povo de Israel passou 400 anos, pelo menos 400 anos escravizado no Egito. Ali eles deixaram de adorar a Deus como adoravam quando eram livres. Ali eles deixaram de ter o sábado do Senhor como um dia de encontro, um dia de descanso. Abram, por favor, vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 18. Ali eles deixaram de ter o culto da família. Ali eles deixaram de estar junto com os pais e os filhos juntos, louvando a Deus. E agora Deus está ouvindo o clamor do seu povo e resgata o seu povo. Mas para resgatar o seu povo lá do Egito, do lugar da solidão, do lugar que leva para o pecado, na escravidão do pecado, longe de Deus, o inimigo tinha uma estratégia: o povo de Israel vai esquecer do Deus deles, o povo de Israel vai separar-se completamente de Deus, e as gerações virão uma após a outra, e eles vão perder o sentido de que eu enviarei o Messias, o libertador, o Salvador. Eles vão esquecer de que eu vou enviar o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. E daqui a pouco eles vão ficar como todo o povo do mundo inteiro, inclusive o povo do Egito, longe de Deus, fazendo todas as práticas que o ser humano gosta de fazer: violência, imoralidade, injustiça, corrupção,
sempre, todos esses ingredientes, sempre esteve presente na vida do ser humano, desde que o pecado entrou na história do mundo. E separar o homem de Deus, e da lei de Deus, e de suas orientações, é fazer com que o homem cada vez mais se distancie nesse processo. E no livro de Êxodo, fala da história, quando o povo de Deus já estava liberto, saindo do Egito, quando já estavam lá no deserto, e estavam passando por experiências extraordinárias do poder de livramento de Deus. Eles passaram pelo mar. Se vocês forem ver os capítulos anteriores, Deus fez a água da rocha na hora da sede. Deus se transformou em nuvem, estava ali em nuvem protegendo contra o sol de dia. Deus, ele trabalhou de uma forma extraordinária, mandando maná. No capítulo 18 agora, Moisés estava com aquela nação, uma nação muito numerosa. Mas até aqui o inimigo estava buscando com que o povo se sentisse sozinho, isolados uns dos outros. E é preciso entender lições de liderança e pastoreio para o século 21 nesse capítulo. O sogro de Moisés, Jetro, era de Midian. Ele era um sacerdote. Ele adorava a Deus, o Deus de Moisés. Estava com a sua filha Zípora e os seus 2 netos em Midian, enquanto Moisés passou pela experiência do Egito, enquanto Moisés saiu com o povo lá do Egito e atravessando pelo mar, passando por todas aquelas experiências dramáticas que culminou com a destruição do exército de Faraó. Agora é um encontro, o encontro de Moisés com a sua esposa, o reencontro de Moisés com seus filhos, de Moisés com Jetro. Então, irmãos, no verso 1, olha o verso 1, acompanhem comigo. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Aqui é um poder do testemunho. O poder de Deus, por amor ao seu povo, fez com que essas notícias se espalhassem. E agora Jetro, ao caminhar para encontrar com seu genro, ele ouviu todas essas maravilhas e foi estar com o seu genro Moisés. E diz que no verso 5, quando Jetro chegou, olha o verso 5, quando Jetro chegou, sogro de Moisés, ele chegou com os filhos, a mulher deste, e Moisés estava onde, gente? Ele estava acampado, não é? Junto ao monte de Deus. E ele mandou dizer a Moisés no verso 6: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Eu imagino a alegria de Moisés, depois de toda aquela experiência, poder rever sua família. Ele estava muito longe da sua família. Você já esteve longe da sua família por alguma circunstância? Ou seja por trabalho, seja por estudo, seja por motivo de doença. E naquele momento, mesmo em meio aos colegas, à multidão, mesmo em meio aos companheiros de trabalho, mesmo em meio à igreja, no momento lá, quem sabe, em seu quarto, ou até mesmo em meio ao grupo de pessoas, bate uma saudade, bate uma vontade de estar pertinho da nossa mãe, do nosso pai, daquele bolinho de milho, quem sabe, com aquela cevadinha quente, aquele arrozinho a mãe prepara, aquele momento do culto, aquela saudade de estarmos em família. Eu penso que Moisés teve um privilégio grande de ver seu sogro chegando, trazendo sua esposa, seus filhos. Havia um relacionamento entre Moisés e seu sogro. E é bom extrairmos daqui um exemplo. Moisés diz aqui no verso 7. Olha o gesto de Moisés. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Que relacionamento lindo de amizade. Moisés teve 40 anos para conhecer bem seu sogro, e o seu sogro, Jetro, teve 40 anos para conhecer bem seu genro. Na família a gente pode ter mais paciência uns com os outros. Quando a gente está numa unidade familiar, num grupo menor, a gente sabe dos defeitos e das falhas. O pecado trouxe isso, mas a gente tem mais paciência, a gente tem
a gente espera mais um pouquinho do outro para ajudá-lo a crescer. É assim que a gente faz e fez com os nossos filhos, não é? Nós tivemos paciência e temos até hoje com os seus erros e suas falhas, e o nosso Pai do céu tem para conosco. Então, em família, eles estavam juntos. Moisés beijou seu sogro. É bom lembrar que aqui estava um pastor, sacerdote de Midian, um pastor distrital em Midian. Se a gente fosse fazer um paralelo com os dias de hoje, e aqui estava um presidente de associação, Moisés, ou até de divisão, de união. Havia um relacionamento. Será que não há uma lição muito boa para tirarmos daqui? Deus não quer que haja um bom relacionamento entre pastores, anciãos e líderes. Deus não quer que haja um bom relacionamento entre membros de igrejas e os oficiais, entre as famílias. Houve um abraço, entraram na tenda. E olha só o assunto, verso 8: Moisés contou para o seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó, tudo que o Senhor tinha feito aos egípcios, por amor de Israel. Agora Moisés está transbordando de gratidão, de alegria, e fala de tudo. O nosso Deus fez maravilhas. Aqui está o poder do testemunho. O que Deus tem feito na tua vida? O que Deus tem feito hoje? O que Ele já fez no passado? Você pode estar passando por desânimos, pode estar passando por um momento difícil na sua vida cristã, mas nunca esqueça que Deus jamais te desamparou, jamais te abandonou. Olhe as vitórias do passado, e quando você estiver nos momentos mais difíceis do presente, estas experiências vão te dar forças para continuarem a caminhada no futuro, porque Deus sempre estará presente se nós não o abandonarmos. Aqui Moisés fala para Jetro de tudo que Deus fez. Deus fez a Israel e fez por ele. Aqui é o testemunho com o que Deus fez pelo povo e o que Deus faz pelo indivíduo. E qual foi a reação de Jetro? A reação de Jetro alegrou-se no verso 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E agora ele transborda em gratidão. Quando você recebe uma bênção, eu sei que todos aqui têm uma bênção para contar do que Deus já realizou e está realizando na sua vida. A vontade não é de contar, a vontade não é de se alegrar, a vontade não é de fazer um culto de ação de graças e dizer: bendito, louvado seja o nome de Deus por esse livramento, por essa bênção. Isso estava no coração de Jetro. Ele se alegrou, ele se alegrou de tal maneira e disse: sei que o Senhor é o maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Aqui está falando da atuação de Deus em livrar cada um de nós dos nossos inimigos. Há um inimigo que tem perseguido a tua vida. Que inimigo é esse? Que dardo, que flecha, que armadilha Satanás tem colocado na sua vida, e que de alguma forma isso tem sido uma prova, um espinho na carne para você. Se nós continuarmos nas poderosas mãos de Deus, Ele nos dará o livramento, não pelas nossas forças, mas por amor que Ele tem por cada um de nós, e por estarmos colocando nossas vidas em suas mãos. Agora, há uma outra lição bonita aqui para a liderança. Primeira coisa, Jetro parou na tenda para ouvir Moisés. Nós precisamos parar para ouvir. Pastores e líderes, anciãos, oficiais de igrejas, pais e mães, precisam parar para ouvir. Mas eu não digo ouvir só com aparelho auditivo, eu digo ouvir com o coração. Quantas vezes você ouve uma pessoa, mas entra aqui por um ouvido e sai pelo outro? Quantas vezes você ouve e não está olhando nem nos olhos da pessoa? E nós somos líderes, pastores, caímos nesse erro toda hora. As pessoas, é natural, querem falar com os pastores, com os anciãos, com os líderes. E às vezes na saída, às vezes da nave da igreja, a gente não tem como dar a atenção que a gente gostaria. Mas uma pessoa vem, quer falar com você. E em algum momento, outra pessoa se aproxima, e ela então, sem querer, ela interrompe. E de repente você deixa a outra pessoa que você estava falando e vai falar com a outra. Mas não é porque você não quer falar com aquela, mas você acaba de alguma forma desviando sua atenção. Deus quer que nós estejamos mais aptos a ouvirmos. Você tem ouvido a sua esposa? Às vezes ela não fala por palavras, fala por sinais, por gestos. E as mulheres são muito especialistas em falarem por sinais, por gestos.
às vezes palavras entrecortadas, não completas, que ela espera que a gente complete isso. E o homem às vezes não está atento, e volta e meia a gente tem problemas de desentendimento, porque o homem não entende a linguagem da mulher. Eu me lembro muito de uma expressão muito conhecida no encontro de casais, em que a palestrante falou assim: marido e mulher estavam num carro, andando numa pista, sol quente. Aí ela viu assim uma placa e ela disse: coco gelado. Vocês lembram dessa experiência? E mais à frente, o marido continuou dirigindo rumo à direção que eles estavam já programados para chegar, e coco a R$1. Aí ela vai andando mais à frente, aí ela vai andando, e ela vai vendo a placa, Aí, de repente, ela fala assim: você pode parar para comprar um coco? Por que você não me disse antes? Na verdade, ela já estava querendo dizer, mas ela queria que o marido entendesse: dá uma paradinha aí antes de eu pedir, vai lá e compra. Então, irmãos, precisamos ouvir as pessoas, ouvir nossos filhos, ouvir Deus falar conosco. Moisés teve um exemplo de Jetro que a gente precisa ter hoje. Jetro parou para ouvir. Um bom líder para ouvir. Agora tem outro detalhe, irmãos. Um bom líder, no capítulo 18, diz que além de ouvir, Jetro tinha uma sensibilidade. Ele ouvia, ele analisava, e ele agora fazia a sua análise e estava grato a Deus. E ele chamou aqui no verso 12 algo muito importante para nós. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício, não é? Sacrifício para Deus. E veio Arão e todos quem? Quem é que veio com Arão? Anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Pastores e anciãos devem estar juntos. Aqui é uma lição linda. Anciãos e oficiais devem estar juntos. Eles estavam juntos para agradecerem a Deus. Aqui é uma unidade. E como estar juntos em meio à multidão? Como manter relacionamento em meio à multidão? Então agora, nos versos seguintes, terminando já daqui a pouquinho nossa mensagem, vem extraordinárias lições. Jetro era um líder que sabia ouvir. Jetro era um líder que valorizava todas as pessoas. Chamou os anciãos, chamou Arão, o sacerdote, e juntos louvaram. Hoje, mais do que nunca, pastores, anciãos e líderes devem estar de mãos dadas, junto com a igreja, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Mas no dia seguinte, possivelmente, depois daquele dia de folga, Moisés estava no seu trabalho desde cedo. Jetro sacrificou, quem sabe, sua segunda-feira de folga. Eu não sei se foi num domingo que eles se encontraram no acampamento, mas na segunda-feira Jetro separou aquele dia para observar o que estava acontecendo no trabalho do seu genro. E no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Outra lição: o líder ouve, mas o líder também, o liderado também ajuda o seu líder, dando sugestões. Se podemos melhorar o atendimento aos membros da igreja, a programação aos jovens e às crianças, se podemos atender melhor a programação do culto divino, da escola sabatina, nos treinamentos, temos que sugerir. Aqui o sogro teve coragem, pela amizade, pela intimidade, de chamar Jetro e falar: olha, o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo, a forma de você liderar, você está liderando sozinho o departamento. Você não está contando com a ajuda dos irmãos, você não está dividindo, você fala sozinho na hora da escola sabatina. Você tem que separar os textos para todos os alunos participarem. Tem que dividir, você tem que fazer com que as pessoas participem. Aqui, o próprio Jetro está dando uma orientação para Moisés. Agora Moisés dá uma resposta. Por que ele estava fazendo isso? Gente, Jetro podia ter dito assim para Moisés: Moisés, eu passei aqui te observando a maneira de você administrar a associação, administrar o distrito.
E eu vi que os irmãos de Madureira, os irmãos de Marechal, os irmãos de Campo Grande, eles estão fazendo fila na porta da associação, mas o horário do expediente lá começa às 8, depois do culto, começa o culto 7h30, mas quando dá 5h30, Moisés, os irmãos, olha só, de Belclima não foram atendidos, os irmãos de Nova Iguaçu não foram atendidos, o povo está fazendo fila lá diante da associação. Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Isso não é bom. Moisés agora, humildemente, dá a resposta. Por que ele estava liderando daquela maneira? Aí ele diz assim no verso no 15, respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, e quando eles têm alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés, quem é que pode duvidar? Gente, Moisés era um homem de Deus ou não era? Era um homem cheio do poder do Espírito Santo ou não era? O homem que passou pelo deserto os 40 anos, teve um encontro com Deus ou não teve? Era um homem de comunhão com Deus? Era um homem que viu Deus falar na sarça ardente? Ninguém pode duvidar da genuinidade do relacionamento de Moisés com Deus. Pode? Não. A Bíblia fala dessa genuinidade. Todavia, em termos administrativos, em termos de liderança, Moisés estava equivocado. Pode um homem de Deus estar em perfeita harmonia com Deus, em relacionamento com Deus, e estar equivocado numa questão administrativa. Aqui nós estamos vendo que Moisés estava falando, mas eles vêm a mim, porque Moisés também recebeu uma influência da cultura egípcia. Quem é que resolvia os problemas no Egito? Faraó. Faraó ficava num determinado lugar estratégico, e tudo era resolvido com Faraó. Moisés formou-se na universidade egípcia. Moisés estava no topo de uma pirâmide. A base era o povo. Milhares de pessoas vinham consultar Moisés com problemas simples e problemas complexos. Isso não acontece hoje na administração de um ancião de igreja. Às vezes lá para Moisés, vinha pessoas para dizer assim, Moisés, a minha barraca do lado, eu tinha as estacas todas bem colocadas, já não é a primeira vez que eu faço isso, mas os filhos do irmão Jefté, passa lá e sai arrancando, chutando, eu estou a ponto de não sei o que. Era problema desse tipo. O outro vinha dizendo assim, olha, minha filha casou com o Mário, lá da barraca da tribo de Benjamim, mas sabe o que aconteceu? O homem abandonou minha filha, e ela agora está com os 2 meninos lá, e ele não dá nem um pedaço de pão e cevada. Eram coisas de família, coisas bobas e simples, e eram coisas complexas que vinham, coisas grandes, e Moisés, no seu espírito sincero e genuíno, queria resolver todos os problemas. É o problema da escola sabatina, será que vai ter ar-condicionado, se não vai ter? Nós vamos ter o programa do jovem, vai ter classe bíblica lá, não vai ter o programa do evangelismo à noite, vai ser aquele programa, e o cantor é aquele, vai ter bateria, não vai ter bateria? E esse problema do som e da música eram problemas de toda ordem, problemas de toda ordem, isso tudo estava vindo para Moisés. Mas lembrem do início, a estratégia de Satanás é nos separarmos uns dos outros, vivermos isolados, trabalhando na multidão. E agora, quando Jetro vem com a sua simplicidade, Moisés tem a sensibilidade, mesmo sendo um líder, com uma responsabilidade tremenda, quem sabe a nível de associação, como eu disse a vocês, união ou divisão, Moisés ouviu do seu sogro, um líder amigo, um irmão amigo, um esposo amigo, uma esposa amiga, um filho amigo, fala para o seu pai, para a sua mãe, com todo jeito e carinho, pai, o senhor não poderia melhorar nisso? Mãe, você não poderia melhorar nisso? Olha o que Jetro fala. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem medo de ser colocado para trabalhar lá no Cabrobró. É ou não é? Sem medo de ser despedido, falou com amor, falou com um espírito de gratidão, e falou como quem queria bem para o povo de Deus. Será que nós temos esse relacionamento? Será que nós temos essa intimidade? Ou vamos ficar com medo? Se falar, como poderemos ser interpretados? Ele diz assim, sem dúvida, Moisés, se você continuar agindo assim, verso 18, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer.
Irmãos, poderia Jetro ter dito: Moisés, o sol é quente, dá chapéu para esse pessoal, enquanto esperam na fila. Moisés, dá senha para o povo, pelo menos não vai ter confusão. Mas Jetro não falou isso. Jetro agora vai dizer o que é necessário fazer para administrar a igreja no século 21, no fim do tempo do fim. Não podemos mais administrar a igreja a nível de multidão. Hoje a gente administra a igreja só nos dias de culto, quarta, sábado e domingo. Praticamente. Nos dias da semana, nós estamos cuidando dos nossos afazeres. É natural. Mas nós não podemos sozinhos terminar e fazer aquilo que Deus pediu para fazermos, se nós continuarmos administrando a igreja só aqui na hora dos cultos. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo vai desfalecer. O povo tem problema de família, o povo tem problema de doença, o povo tem problema financeiro, o povo tem problema de relacionamento, o povo tem problemas com o trabalho, com os parentes que não são cristãos. Se nós deixarmos as ovelhas de Deus doentes, sem o cuidado que eles precisam ter, eles não vão poder gerar novas ovelhas e não vão poder trazer novas ovelhas para o rebanho do Senhor, para o pastoreio de Deus. E como cuidar deles? Dessa forma não dá mais. Moisés estava cuidando sozinho. Então o Jetro começa a dizer: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Representar como? Gente, o pastor Ayrton está na divisão. Mas quem está representando o pastor Ayrton aqui na Associação Rio de Janeiro Sul? Pastor Luiz Mário. A igreja elegeu e está confiando. Quando o pastor Luiz Mário está lá na Associação Rio Sul, ele está representando a igreja, a mensagem de Deus, e última palavra, está representando Deus, a vontade de Deus ali naquela região, cumprir com Mateus 28, mas o pastor Luiz Mário poderia estar representando Deus aqui agora em Madureira? Não, aqui tem o pastor do distrito. O pastor do distrito, William, ele nesse momento não está aqui em Madureira. Quem está representando aqui o líder, o pastor William? Os anciãos. Os anciãos. Quando os anciãos não estão aqui, quem é que está me representando os anciãos? Os oficiais de igreja. Agora, quando chega nos oficiais de igreja, irmãos, quem é que está representando os irmãos? Quem é que está liderando os irmãos? Quem é que está pastoreando os irmãos? Até o nível de ancião, a gente está tendo a representação de acordo com a orientação de Jetro. Mas quando chega para o povo de Deus, crianças, jovens e adultos, só tem um grupo que está pastoreando quando você faz parte desse grupo. Desbravador, que é em grupos menores, de 10 a 15. Eles se reúnem domingo, eles passeiam, eles oram, estão pastoreando. Os aventureiros, de 9 a 10. Mas e os demais? E os demais? A escola sabatina era para estar fazendo isso. Mas o professor, ele só vem para passar a lição. Ele não é o pastor de ovelhas daquela unidade. Era para ser um líder de 10 ali. Então, quando Jetro fala: Moisés, não dá para resolver os problemas do povo, eles vão morrer e você vai morrer, ele diz assim: ensina-lhes os estatutos, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes. Aqui está dizendo homens no sentido genérico, é mulheres, jovens, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam o amor ao dinheiro. Põe sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de quem? Está faltando aqui na nossa base essa liderança de pastoreio. A igreja não está vivendo a experiência que Jesus veio trazer há 2000 anos atrás. Ele começou como líder de 12. Nós precisamos dividir a nossa liderança com novos pastores e pastoras, no sentido de que o rebanho precisa ser pastoreado em pequenas unidades, para restaurarmos o relacionamento perdido no Éden. Enquanto não fizermos isso, seremos igreja só para os encontros, dos grandes grupos. Mas é lá na casa, no pequeno grupo, quando a pessoa chora, é lá que aquele líder ou aquela líder que foi eleita pela igreja vai ajudar, é lá que os irmãos se ajudarão. O ancião não vai poder fazer esse trabalho sozinho, o pastor distrital não pode fazer, mas no pequeno grupo as pessoas poderão ser assistidas de forma melhor. Moisés aceitou
porque era um líder de visão. Um líder de visão é um líder que recebe a sugestão dos irmãos, das pessoas mais simples, mas para ouvir, e quando ele vê que aquela pessoa está na direção certa, ele tem a humildade para mudar o rumo das coisas. Irmãos, vamos trabalhar para que haja o pastoreio dos grupos de 10. Vamos dividir as igrejas grandes, como a nossa, em pequenas unidades. Enquanto não tivermos todos os líderes, vamos trabalhar com os líderes que temos, mas vamos dividir o povo em pequenas unidades, para que eles possam ser ministrados, pastoreados, cuidados. E assim a igreja vai crescer, vai se alimentar, vai fortalecer-se, e os irmãos vão gerar novos irmãos, vão ganhar novas almas, e nós teremos um resultado muito melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos ser homens e mulheres de Deus, aptos a fazer a sua vontade para cumprir com a grande comissão. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.